é que tu te vestes para uma entrevista? Será que tu preparas antes? Ou será que no dia tu escolhes abrir o armário ou olhar e vou levar isto? Será que tu és daquelas pessoas que pensa que a forma como tu vestes não tem nada a ver com o teu valor profissional? É acerca disso que nós vamos ficar. É acerca disso que nós vamos falar neste vídeo. Se este é um tema que te interessa, então tu já sabes, tens que ficar até ao final do vídeo, porque eu vou dar-te luzes acerca da forma mais adequada de vestir. Se não me conheces, o meu nome é Isa Lima Valério, eu sou especialista em recursos humanos e desenvolvimento profissional e criei este canal para ser um espaço onde nós possamos conversar, onde nós possamos falar de diversos temas de gestão de recursos humanos, temas que te interessem, que te possam ajudar a atingir a tua melhor versão profissional. Vamos falar acerca de entrevistas, vamos falar acerca de currículos, vamos falar acerca do mercado de trabalho, direito do trabalho. Diversos vão ser os temas, mas há um tema especial que eu também quero dedicar tempo aqui neste canal, que é falar do conhecimento milenar. Aquele conhecimento que está na nossa Bíblia. Sim, é a Sagrada Bíblia. E como é que tu podes transportar esse conhecimento para o teu universo profissional? Porque sim, o conhecimento de Deus ele não tem que estar afastado daquilo que é a tua vida profissional. Ele tem que estar presente em todas as áreas. E, através do estudo da Bíblia, eu quero mostrar-te, sim, que existem princípios que vão levar-te a seres um profissional melhor e mais frutífero. Mas esse, ele não é o tema deste vídeo. O tema deste vídeo é como te deves vestir para uma entrevista. Tu talvez sejas daquelas pessoas que pensam, mas a forma que eu me vou vestir nada tem a ver com o meu valor enquanto profissional. Não diz se eu sou boa profissional, se eu sou má profissional. Portanto, a forma que eu me vou vestir é só mais uma coisa. E tens razão. A forma como te vais vestir não diz se és produtiva, se és eficiente ou não. Não diz isso, não comunica, concordo totalmente contigo. Mas a forma como tu te vais vestir para uma entrevista, ela pode facilitar ou pode complicar o teu processo de seleção. E é isso que eu quero que tu tenhas em consideração. Para quê que tu vais complicar quando tu podes facilitar a tua vida? Para quê que tu vais te vestir de uma forma desadequada, onde isso só trará consequências para ti, possíveis consequências, quando tu podes facilitar e ajustar-te àquilo que é previsto na entrevista? E tu agora se calhar estás a pensar, Isa, o que tu queres me dizer é o quê? Que eu tenho que me vestir sempre de forma formal para ir a uma entrevista? Será que tu estás à espera que eu te dê peças de roupa? Não, que te enuncie aqui peças de roupa que podes usar numa entrevista. Não, esse vídeo não é sobre isso. Eu não vou te dizer, olha, usa um blazer, olha, usa um salto alto. Homens, usem sapatos, usem camisa. Não. Este momento não é para isto. Este vídeo não é para isto. É para nós conversarmos assim acerca deste tema, mas é muito mais além do que aquilo que tu vais vestir. Muito mais além do que teres peças parametrizadas para usar em cada entrevista. Como se houvesse um guião para a entrevista. Um guião do que dizer, um guião do que vestir, um guião de como transmites a tua comunicação através da tua posição.
Mas é importante dizer-te que a forma como te vestes também comunica. Nós muitas vezes concentramos-nos muito na comunicação verbal. Ou seja, o que dizer. Planeamos como responder às perguntas. Mas a nossa comunicação vai muito para além daquilo que nós dizemos. A nossa postura, os nossos gestos, a nossa forma de vestir. Tudo está a comunicar numa entrevista. E o entrevistador, a pessoa que está sentada do outro lado da mesa, ela está a avaliar isso tudo. Até porque ela é treinada exatamente para isso. E novamente te digo, porquê que has de dificultar quando tu podes facilitar a tua vida? E deves estar a perguntar, mas Isa, o que é que tu queres dizer com isso? Fala de uma vez por todas. Ok, eu vou falar. Facilitares a tua vida, vestir-te de forma adequada, não é vestir-te de forma formal. Ao contrário daquilo que talvez estejas a pensar, o que eu te venho dizer aqui não é para este blazer, esta camisa, como eu falei há pouco, não é para vestir-te de forma formal. É muito para além disso. É tu estás vestido de forma adequada. E o que é que significa? Adequado a quê? Pois, e não é adequado a entrevista, como se a entrevista fosse um momento isolado e todas as entrevistas fossem iguais. Ou seja, esta é a minha roupa de entrevistas. Isto é o que eu vou vestir em todas as entrevistas. Não! Errado! Tens que te vestir de forma adequada. Volto a dizer, adequada a quê? Adequada à cultura do sítio em que tu queres ir trabalhar. Do sítio onde tu estás a concorrer para uma função. Tu tens que estar adequado à cultura de onde tu estás a querer te inserir. Porque isso só vai ajudar-te a facilitar o processo. Posso trazer-te um exemplo meu? E olha que este exemplo... Este vídeo aconteceu exatamente por eu me lembrar, está a acontecer exatamente por eu me lembrar deste exemplo. Este exemplo até foi porque eu há dias peguei num salto alto meu para calçar e de repente vem-me um... Uau! Eu já não me lembrava disto. Vou-te contar uma história. A Isa, toda bonitinha, novinha, no início da sua jornada profissional, no início não, já era mais ou menos a meio, foi para uma entrevista que já não era para um cargo tão operacional, era para um cargo mais administrativo e pensou na cabecinha dela, bem, eu tenho que dar o meu nome e vestida de forma super adequada para mim, era forma clássica, sabes? Pois, um look super monocromático, preto e branco, um salto alto, um salto alto bonitinho. E pensei, uau, eu estou super adequada. Eu vou chegar, o entrevistador vai olhar para mim e vai dizer, é ela. Isto era o que estava aqui na minha cabeça na altura. A pessoa vai chegar, vai olhar para mim e vai dizer, uau, que profissional! Eu quero esta pessoa na minha empresa. Uau, como é que a minha mente funcionava. Mas era mesmo assim. Quando estava a escolher a roupa, no caso, eu pensei no look que me parecia mais profissional possível. Errei. Então não é o meu espanto que quando vou para a entrevista e entro na empresa, nem foi nenhuma sala específica, entro na empresa, sabes o que é que existia na empresa? Agora uma à parte, a minha criança interior, ela é muito
ela grita muito. E eu gosto muito de brincar, sou daquelas pessoas que adora parques de diversão, sou aquelas pessoas que um dia tenho de contar um pouco mais sobre mim. Adoro animes, tenho uma criança interior muito viva. E hoje, com a idade que tenho, ela ainda está muito viva. Imagina o que não é há cerca de 10 anos atrás. Ela aí, 10 não tanto, 8. Ela aí estava ainda mais vivíssima. E eu entro na empresa e a empresa tem um escorrega enorme. Daqueles de parque de diversões que une o primeiro andar ao andar de baixo. Tem uma escadinha ao lado, mas tem um escorrega. E a minha criança interior começa logo: eu quero descer naquele escorrega. Mas a Isa está profissional e tem que manter a postura de acordo com o vestuário que ela tem, não é? Mas isso, o escorrega nem foi o problema. O escorrega fez-me ver: uau, que empresa fantástica! Que empresa é que tem um escorrega dentro do... Que empresa é que tem um escorrega dentro do edifício? Mas depois começa a olhar para os lados. Começa a olhar para as pessoas. E começa a ver, tal como uma empresa que tem um escorrega, o que é que vocês acham, ou como é que vocês acham que era a cultura dessa empresa? Era extremamente informal. Mas informal. Estava lá um dos donos, super informal. E eu, naquele momento, já estava a pensar: bem, quem me vinha entrevistar ainda não chegou. O que é que eu posso fazer para mudar? Não havia tempo, não havia como mudar nada. Chega a pessoa que me vem entrevistar. A pessoa está de calças de ganga, uma t-shirt assim, um pouco casual, mas super. Umas sandálias abertas. E eu, toda monocromática, branco e preto, e um salto assim, penso: não, onde é que eu vim? Como é que eu vim aqui parar vestida desta forma? Sabes o que é que isto demonstrou acerca de mim? Estava zero preparada. Zero. Eu não fui pesquisar nada acerca... Ou melhor, fui pesquisar informação acerca da empresa, mas a informação geral. É aquilo que normalmente toda a gente pesquisa. Cultura, valores... mais do mesmo. Coisas genéricas. Eu não tinha sequer me dado ao trabalho de perceber como é que era a cultura daquela empresa acerca do vestuário, sendo que eu estava a ir para uma entrevista para uma função dentro daquela empresa. Portanto, se eu é que me quero inserir numa função, ou seja, dentro de uma cultura que já existe, um ponto forte na entrevista é eu estar o máximo adequada possível àquela cultura onde eu me estou a querer inserir. Isto é facilitar a tua vida e não complicar. E é exatamente por isto que eu estava-te a dizer: não, eu não te venho trazer aqui padrões. Eu não te vou dizer que em todas as entrevistas tu tens que te vestir de uma forma parametrizada, porque não é isso. É muito para além. É tu estares adequado ao sítio em que tu te queres inserir. Porque isso comunica. Isso cria conexão. Aproxima em vez de afastar. E será que tu pensas nestas coisas quando estás a preparar para uma entrevista? Ou será que tu pensas somente de forma genérica? Talvez és uma Isa da vida que pensa que em cada entrevista basta vestir-se de forma formal que está a arrasar. Porque eu digo-te convictamente, eu fui para aquela entrevista a pensar: uau, tu vais impactar.
calhar até impactei. Só não foi pela positiva, foi pela diferença. E será que era esse impacto que eu queria causar? E será que quando tu não preparas com antecedência aquilo que vais vestir, e não estou a falar de comprar roupa, estou a falar de pesquisares e verificares como é que é a cultura do local onde tu estás-te a querer inserir, para que possas te adequar naquele momento. Não. E se tu estás-te a perguntar, mas Isa, é a forma que eu me vou vestir que vai fazer com que eu fique com a função? Não, não é. Tal e qual como não é uma resposta isolada que te vai dar a função. Ou não é a forma como tu estás a nível de gestos que vai fazer com que a função seja tua. É um conjunto de fatores. E se tu podes ajudar-te, para que é que te vais complicar a vida? Se tu podes reunir o máximo de fatores que está no teu poder reunir e adequar, por que não o has de fazer? Vais deixar tudo nas mãos de fatores que são variáveis. Porque sim, as perguntas numa entrevista são variáveis. Se não conheces o teu valor e não souberes comunicá-lo de uma forma clara, estratégica, independentemente da pergunta, tu podes dar uma resposta que não seja tão adequada. Quando tens clareza de pensamento e tens clareza, principalmente, acerca de quem tu és e do teu valor enquanto profissional, tu comunicas isso independentemente da pergunta que te façam. Agora, quando tu te preparas com respostas parametrizadas, respostas genéricas, e o que o entrevistador te vai perguntar são respostas variáveis, eu estou aqui já a fugir ao tema deste vídeo. O que eu te quero dizer é que existem inúmeros fatores que tu não controlas numa entrevista. Mas vestir-te de uma forma adequada é um fator que tu podes controlar. E se tu te podes adequar e facilitar a tua vida, não a compliques. Esta era a mensagem principal que eu te queria trazer neste vídeo. Eu sei que dei uma volta enorme para te vir dizer isto, mas não penses que existe algo parametrizado, não penses que é só vestir-te da forma mais formal possível, ou também não penses que é não ligares para aquilo que tu vais vestir, porque isso também demonstra muita coisa numa entrevista e comunica. A forma de vestir é comunicação. Utiliza isso a teu favor. Se queres retirar uma única coisa deste vídeo, é não compliques aquilo que tu podes facilitar. E se tu podes facilitar a tua vida estando de forma adequadamente vestido para uma entrevista, por que não o has de fazer? Ou o que é que te leva a não o fazer? É esta a ideia que eu quero que tu fiques aí, que fique aí a marinar na tua mente. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Trouxe-te aqui uma experiência minha que achei que era, ou melhor, foi a lembrança desta experiência que me fez trazer este vídeo. Foi mais ao contrário. Mas eu espero que tenhas gostado e principalmente que ele te tenha deixado a pensar e que antes da tua próxima entrevista tu penses ou te prepares melhor. Se quiseres que eu traga um vídeo só sobre preparação para a entrevista, já sabes, não te vou trazer o que vestir, vou trazer como te podes preparar e agora não estou a falar só de formas de vestir, mas a preparação para aquilo que tu vais comunicar, aquilo que tu deves saber acerca da empresa e como é que tu podes obter essas informações, não só acerca da empresa, mas também acerca da função, de valores,
Queres este tipo de informação? Saber como é que te podes preparar de forma adequada para uma entrevista? Deixa isso aqui nos comentários, que eu vou estar de olho nos comentários. E se tiveres qualquer outro tema que tu gostarias que eu abordasse aqui neste canal, eu também estou disponível para isso. Deixa o teu like se gostaste do vídeo e eu espero ver-te aqui em próximos vídeos. Mas para isso, tu tens que subscrever o canal e ativar as notificações para que o YouTube te lembre, te avise quando houver vídeos. Mas se tu gostaste do conteúdo e queres que outras pessoas também absorvam esta informação, partilha com amigos, partilha com colegas, partilha com pessoas que achas que vai ser útil. E já te disse para deixares o like, mas não custa dizer outra vez, porque isso vai mostrar ao YouTube que este vídeo tem informação importante. Eu gostei muito de estar aqui contigo a ter esta conversa e fico à tua espera no nosso próximo vídeo.